a sua vida também. Então, o tema que nós temos hoje, como eu falei, tem a ver com eleição. Só que eu não vou falar de político, não vou falar de candidato, não vou falar disso não, gente. Mas, hoje, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, a eleição antigamente era feita no dia 15 de novembro, e não em outubro, como é feito nos últimos anos, porque é o dia da proclamação da República. Isso aí há 131 anos atrás. Então, nós temos aí uma história longa de república no Brasil, só que as eleições, como nós conhecemos, ela é mais recente. Então, no dia da eleição, é um dia de fazermos escolhas. Quer você queira, quer não, a escolha é feita. Quando eu não escolho o candidato, automaticamente eu também fiz uma escolha. Porque se eu não elejo um candidato, alguém vai eleger. A escolha é feita, quer eu queira, quer não. Quer eu aposte ou não. Porque a vida é feita de escolhas. Coloca o tema aí para mim, Júlia, por favor. Então, a vida é feita de escolha. Toda a nossa vida é assim, desde que nós nascemos. Primeira coisa que acontece, os seus pais precisam escolher um nome. Alguém escolheu por você. O meu nome é Jorge Luiz. Eu tenho um nome composto. Geralmente eu não uso o nome Luiz, não é comum eu usar. Quando eu escuto alguém me chamando de Jorge Luiz, provavelmente 99% são pessoas que estudaram comigo. Porque os professores me chamavam pelo nome composto, então os alunos também aprenderam a me chamar pelo nome composto. Fora disso, ninguém me chama de Jorge Luiz, nem minha mãe chamava de Jorge Luiz. Mas escolheram o meu nome. Alguém fez uma escolha. De repente eu teria escolhido outro, mas alguém fez uma escolha por mim. Então nós fazemos escolha, alguém faz escolha por nós. Mas a escolha que nós vamos falar aqui nessa noite é uma escolha que nós precisamos fazer. Ninguém pode fazer essa escolha por mim. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Os seus pais, você que é jovem, você que tem os seus pais, eles não podem fazer essa escolha por você. A sua esposa não pode fazer essa escolha por você. O seu esposo não pode, o seu namorado, a sua namorada, o seu tio. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Você precisa decidir, você precisa fazer a sua escolha. Decidir estar com Cristo ou não. Decidir estar ao lado do Senhor ou não. Você precisa fazer uma escolha. Aí alguém pode falar assim, mas fazer escolha sempre vai ter consequências. Sempre vai ter consequências, boas ou ruins. Então, o que nós vamos ver hoje aqui, ultimamente eu sempre tenho pregado mensagens expositivas. Tenho pegado um texto, tenho exposto aquele texto, tenho trabalhado aquele único texto. Hoje nós vamos trabalhar uma mensagem temática. O tema é esse, nós vamos ver algumas escolhas que pessoas fizeram e qual o resultado depois nós vamos ver dessas escolhas. Então nós vamos orar, e eu queria que você orasse no sentido seguinte, que o Espírito Santo de Deus te conduzisse nesta noite a toda a verdade. Porque, como Jesus falou, essa é uma das funções do Espírito Santo, nos guiar a toda a verdade. Então eu queria que você orasse isso nesta noite. Espírito Santo, me guia em toda a verdade que esta palavra que vai ser ministrada tem para me revelar. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante do Senhor, junto com os irmãos que estão congregando aqui conosco nessa noite, junto com os irmãos que estão em casa também. Ô Pai, vai ao alcance de cada pessoa, Senhor Deus, nesta noite. Espírito Santo de Deus, revela o que está, Pai, por trás de cada texto que vamos trabalhar, de tudo aquilo que precisa ser visto e aprendido nesta noite. Nós te agradecemos pelo teu favor, pelo teu bem, para a honra e glória do teu nome, Jesus, te agradecemos. Amém e amém. Bom, hoje nós temos vários textos para abrir, então você que não tem muita habilidade com a sua espada, você pode acompanhar pelo multimídia,
Você que é mais hábil e tem muita habilidade com a espada, vai acompanhando os textos aí. Nós vamos trabalhar alguns textos no Antigo Testamento e vamos trabalhar algumas no Novo Testamento. Antes de começar a ler o primeiro texto, deixa eu fazer um merchan aqui, para não perder a viagem. Nós temos o aplicativo da igreja, e quem acompanha o aplicativo, nós estamos no livro de João. Hoje nós estamos no livro de João, capítulo 4, texto da mulher samaritana. É o dia de hoje, lá no aplicativo. E, até o final do ano, nós estaremos lendo até o último capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. E, a partir do ano que vem, o primeiro trimestre, de janeiro até março, estaremos lendo as cartas paulinas. Então, você que está acompanhando o aplicativo aí, daqui a um tempo você vai conseguir ler a Bíblia toda. Nós vamos fazendo isso capítulo por capítulo, tá? Então, vai lá, se inscreve lá no aplicativo. Tem lá, nós temos lá colocado lá. Provérbios, Mateus, Marcos, Lucas, estamos em João agora, tá? E até o final do ano terminaremos lá no livro de Atos. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia para nós lermos o primeiro texto, aonde Deus começa a dar possibilidade para o homem escolher. Livro de Gênesis, Gênesis no capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo de 15 ao versículo 17. Diz o texto: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Porém, todavia, entretanto, da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O que o Senhor fez com Adão aqui? Lhe deu opções. 2 opções. A vida é assim. Às vezes, nós vamos lá no restaurante e você tem mais opções. Tem um cardápio mais variado. Você tem várias possibilidades de comer. Você vai num rodízio de pizza e tem várias pizzas que você pode comer. Tem gente já com água na boca aí. Mas, em via de regra, nós temos quantas escolhas? 2 caminhos a seguir. Então, o que o Senhor fez a Adão? Lhe deu escolhas. 2 escolhas a fazer. Você pode comer de qualquer árvore que está no jardim. No entanto, a árvore que está no meio do jardim, desta árvore você não pode comer. Porque no dia que comer, certamente morrerá. Adão ia morrer de fato? Não. Mas ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele desobedece. E a desobediência nos afasta de Deus. Se Deus é a vida, nos afastamos dele e logo vamos para a morte. Então nós só temos 2 escolhas. Ou nós escolhemos a vida, ou nós escolhemos a morte. É assim desde o princípio. Não existe outra possibilidade. Todas as escolhas que nós fizermos em nossas vidas vai nos trazer neste mesmo lugar desde o começo. O que foi no começo é hoje, vai ser daqui a 10 anos, foi daqui a 50 anos atrás, a 1000 anos atrás, foi a mesma coisa. Todos tiveram a possibilidade de escolher. E Adão fez uma escolha que reflete em nós até hoje. A escolha que Adão fez lá atrás inculca em nós, embute em nós, está sobre nós, vem em nós, nos atropela o tempo todo. A escolha dele refletiu em toda a humanidade. A humanidade geme e chora por causa das escolhas, a escolha que Adão fez. Ele não tinha opções. O cardápio era simples. Só tinha 2 coisas no menu.
ele escolheu errada. E as consequências vêm sobre nós e sobre toda a terra. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, você sempre vai ter que fazer uma escolha. Não existe ficar em cima do muro. Não existe ficar no meio termo. Não existe ficar no meio do caminho. Você precisa fazer uma escolha. Então, vira para a pessoa que está perto de você e fala para ela, você precisa fazer uma escolha na sua vida. Se você comer da árvore do bem e do mal, certamente você vai se afastar de Deus, certamente você vai morrer. Então é uma escolha que precisa ser feita. Em Deuteronômio 30, 19, o Senhor fala o seguinte com Moisés para falar com o povo de Israel. Hoje tomo céus e terra por testemunha contra vocês, que lhes proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu gosto tanto desse texto aqui, que isso aqui é uma prova. Duas questões que se resumem em uma só, certo? Tem duas questões que se resumem em uma só. Escolhe a vida e a morte, a bênção e a maldição. A vida está ligada com a bênção e a morte com a maldição. Então, as duas perguntas se resumem em uma só. E Deus dá o gabarito. Você só erra se você quiser. Porque Ele dá a questão, mas dá a resposta. Não é isso que o texto está dizendo? Escolhe, pois, o quê? Qualquer uma delas? Não. Escolhe, pois, a vida. Então, olha só. A gente só erra porque a gente quer. A prova foi dada. Duas questões que se refletem em uma e você ainda tem a resposta certa. Ô, gente, por que a gente erra? Porque a gente quer. É simples assim, não tem o que inventar, não. É simples, a resposta é simples, o Senhor já dá a cola. Ele já dá a resposta, o gabarito está na tua mão. Não tem o que errar, mas a gente erra. Aí ele diz assim, ó, escolhe a vida só para você e vai estar legal? Não. Para que viva você e os seus descendentes. A resposta certa, a bênção alcança não somente a nós, mas a todos os nossos descendentes. Então a possibilidade de escolha aqui, ela é real. Ela é verdadeira. Então nós precisamos entender que o Senhor nos dá a possibilidade de escolher. Escolhe a vida, para que viva você e os seus descendentes. Então, a vida sempre é feita de escolha. Não temos como mudar isso. Terceira coisa aí. Estávamos aqui no Antigo Testamento. O Senhor falou com Adão. O Senhor está falando com Moisés agora para passar essa informação ao povo. E agora nós vamos lá em Jesus. Jesus no Sermão do Monte, texto que está lá em Mateus, capítulo 5 ou capítulo 7 de Mateus, Jesus faz todo o discurso ali das verdades práticas da vida no Sermão do Monte. E no capítulo 7, no versículo 13 e 14, Jesus diz assim, entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Para se perder, tudo é fácil. Para se perder, você tem um montão de gente para te indicar o caminho. Para te derrubar, você tem um montão de gente para botar o pé na sua frente. Para te fazer mal, você não precisa nem fazer nada. As pessoas já te fazem mal de graça. Então o Senhor fala o quê? Entrai pela porta estreita. Aí ele fala, e são muitos os que por ela entram. Pelo quê? Pela porta estreita? Não. Pelo caminho largo. Pela porta larga, pelo espaço largo. Muitos são os que entram por ele. Aí eu fui lá em Lucas, que também fala do mesmo texto,
E aí coloca Lucas aí, por favor, Júlia. Lucas 13, 24. É o mesmo texto. E Lucas diz assim: esforce-se por entrar pela porta estreita. Mateus simplesmente diz: entrem. Lucas já está falando: esforcem-se. Aí eu fui numa versão mais antiga, que é a versão Almeida Corrigida Fiel. Coloca essa aí, por favor. Qual é a primeira palavra que está lá? Porfiai. Aí embaixo está lá. O que é porfiar? Competir, disputar, contender, lutar por algo. Não é simplesmente uma escolha. Para você entrar na porta estreita, você tem que lutar, você tem que suar, você tem que dar sua vida, você tem que dar o seu sangue. Evangelho não é coisa para frouxo, gente. Evangelho é coisa para bravo. Por isso que o reino de Deus ele só pode ser tomado com força. Porque não é para fraco, não é para frouxo. Ah, não sei se caso você compra uma bicicleta. Não sei se vou ou não vou. Não, isso não existe no Evangelho. O Evangelho você tem que tomar uma decisão. Você tem que querer. Você precisa tomar o reino de Deus, porque o reino de Deus ele é atacado com força. Quem não é forte não consegue se manter. Isso é porfiar por entrar pela porta estreita. É um esforço sobrenatural, sobre-humano. Porque a multidão vai tentar te levar de volta para dentro. E você quer sair. No caso aqui, na nossa ilustração, nós queremos entrar. Mas as pessoas querem ir para um lado e você quer ir para o outro. Essa é a vida do cristão, andar na contramão desse mundo. Se nós vivemos a nossa vida eclesiástica, a nossa vida cristã neste mundo, e não estamos trombando com ninguém, ninguém está batendo na gente, ninguém está cutucando a gente, ninguém está afrontando a gente, alguma coisa está errada. Porque nós precisamos andar na contramão desse mundo, desse sistema. Se em nenhum momento eu encontro uma dificuldade vivendo nesse mundo, alguma coisa está acontecendo de estranho. A gente está andando no mesmo fluxo. E nós estamos aqui para andar na contramão desse sistema que esse mundo apresenta. Porque esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados para andar na contramão. Por isso que quando nós viemos para o reino de Deus, nós nos convertemos. O que é a conversão? O fluxo está andando nesse sentido. Você faz uma conversão, o que você faz? Você retorna, não é isso? Se você retornar vindo na contramão, o que vai acontecer? Você vai bater de frente o tempo todo. Não tem para onde correr. Você fez uma escolha de não andar no fluxo deste mundo, de não andar na situação, na mão única desse mundo. Você está andando na contramão dela. Porque o mundo anda a passos largos para perdição. E nós precisamos viver de escolhas. Não tem para onde correr. Então, porfie, lute por entrar pela porta estreita. O Senhor está nos dando indicações. Então, nós precisamos fazer esse esforço, que não é fácil, porque o mundo ele é sedutor. O mundo nos seduz, com riquezas, com poder, com oportunidades diversas, para nós não ficarmos na presença de Deus, não nos mantermos na presença de Deus. Você está aqui hoje na igreja, você de repente está em casa nos assistindo, você de repente está aqui, quantas coisas aconteceram para você não chegar até aqui? Quanta dificuldade de repente aconteceu para que você não conseguisse chegar até aqui? Muitas. Mas você decidiu estar aqui. Você fez uma escolha. E aí, nós vamos chegar aonde eu realmente quero falar de 3 personagens que fizeram escolha. E depois nós vamos ver o que aconteceu com cada escolha que cada personagem desse fez. Eles tiveram escolhas. Eles fizeram escolhas. Nós vamos ver esses 3 personagens e depois nós vamos ver o resultado dessas escolhas.
Primeiro personagem que nós vamos ver, um homem chamado José. José é filho de Jacó. Ele fez uma escolha. Gênesis 39, versículo 7 e 8, parte A. Gênesis 39, 7 e 8, parte A. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. O que diz o 8, parte A? Ele, porém, recusou. O texto diz que José era um jovem formoso à vista. Em algumas versões vão dizer que ele era um jovem muito bonito. Devia parecer assim comigo, né? Por aí, mais ou menos. Mais para menos, né? E a esposa de Potifar começou a olhar para José e disse: venha para a cama comigo. Vamos ver a situação de José, gente. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, foi para uma terra distante, está trabalhando na casa de um homem poderoso. Longe de casa, longe da família, sem ninguém para ver, novo, saiu lá de Canaã com 17 anos, estava com uns 17, 18 anos aqui, hormônios à flor da pele. Aí alguém pode dizer: a mulher de Potifar devia ser uma mulher feia. Querido, Potifar é intendente do faraó. Homem poderoso, você acha que ia casar com mulher feia? Ia casar com mulher ruim? Duvido. É uma coisa simples. Homens muito poderosos gostam de troféus. No ramo corporativo, né, se fala disso, né? O cara não casou, ele adquiriu um troféu. E a mulher de Potifar começou a cercar José. Só que José recusou. Mas por que José recusou? Porque ele diz para a mulher: eu não posso trair o quem? Só o seu marido? Não posso trair Deus. Eu não estou traindo só o patrão. Eu não estou traindo só o meu Senhor aqui na terra. Eu estou traindo primeiramente a Deus. Porque quando a gente trai alguém aqui na terra, primeiramente a gente trai a Deus, gente. A gente não trai a pessoa, a gente trai a Deus. Eu digo sempre isso, é igual agradecimento. Quando eu agradeço alguém aqui na terra por alguma coisa que me faz, eu estou agradecendo primeiramente a quem? A Deus. É uma matemática simples. Tudo que nós fazemos, fazemos ao Senhor. É isso que Jesus diz lá no julgamento das nações. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava com frio, não me vestiste. Estava preso e hospitalizado e não foste me visitar. Senhor, quando foi que não fizemos isso? Quando você não deixou de fazer pelos meus pequeninos, deixaste de fazer a mim. Quando a gente faz alguma coisa, a gente faz para Deus. Quando a gente deixa de fazer alguma coisa também, a gente também está deixando de fazer para Deus. Então José, ele diz: eu não posso trair a Deus. E também ao seu marido. Mas primeiramente, quem é que está no lugar? Deus. Então José fez uma escolha. E essa escolha lhe custou 10 anos na prisão. 10 não, 12 na verdade. Ele fica 10 anos na prisão até que interpreta o sonho do copeiro. E mais 2 para interpretar o sonho de Faraó. Escolhas. O cara está num lugar que não escolheu estar. É preso porque agiu certo, agiu correto. Passa 12 anos para ter um resultado. Mas a gente vai ver isso mais na frente. Então José fez uma escolha. Segundo personagem que precisou fazer uma escolha. Livro de Daniel, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Diz:
Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu aos chefes do eunuco que permitisse não se contaminar. Vamos ver a história de Daniel. Daniel também é jovem, provavelmente um pouco mais novo do que José. Está numa terra estrangeira, vivendo como escravo, levado cativo para a Babilônia, longe dos pais, longe da família, longe da religião, mas não longe de Deus. Ele fez uma escolha. Jorge, qual era o problema comer da comida do rei? Qual era o problema tomar do vinho da mesa do rei? O reino da Babilônia, ele servia a um deus principal chamado Marduk. Toda comida, todo vinho era consagrado a esse Deus. O nome de Daniel, quando ele é trocado na Babilônia, de Daniel para Beltesazar, ele, de Daniel, aonde significa o Senhor é o meu juiz, o Senhor é a minha justiça, Beltesazar é o servo de Bel, um dos deuses da Babilônia. Mas Daniel decidiu não se contaminar. Podem trocar meu nome, podem fazer escolhas por mim, mas a minha escolha eu faço em não me contaminar. Me trouxeram para cá, me colocaram nesse lugar, mas eu escolho não me contaminar. Ah, Daniel, viemos para cá, não escolhemos estar aqui. Segue o fluxo. Não seria mais fácil? Estamos no maior império da terra, Daniel. Temos tudo à nossa disposição. Fomos chamados para servir na mesa do rei, na presença do rei. Aproveita a oportunidade, Daniel. Vamos se perder de vez. Vamos ter acesso ao melhor que o reino tem. Vamos ter acesso às melhores mulheres, aos melhores negócios, aos melhores dinheiros, aos melhores recursos, Daniel. Estamos na boa. Vamos se perder de vez, cara. Olha o que aconteceu conosco. Mas Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Terceiro personagem. Aí você vai falar, pastor, você falou de Adão já, falou de Moisés, aí começou a falar dos personagens aí, falou de José, falou agora de Daniel. Agora vamos falar de Jesus, gente. O Deus que se encarnou e fez 6 homens e habitou entre nós. Teve que fazer escolhas? Você acha que ele teve que fazer escolhas? Ele era Deus, gente. Ele é Deus. Mas também teve que fazer escolhas. Ali. Mateus 26, 39. Na noite em que foi preso, Jesus chamou 3 cabras. 3 sujeitos. Pedro, Tiago e João. Vamos ali orar comigo. Adiantando-se um pouco dos outros 3, prostrou-se o seu rosto e orando, dizendo, meu Pai, condicional ali, se é possível, que passe de mim este cálice. Que cálice é esse? Aproveitar? Era esse cálice que Jesus estava falando? Não. Era o cálice do sofrimento. Se possível, passa de mim esse cálice de sofrimento. Contudo, não seja como eu
quero. Não. E sim como tu queres. Ele tinha uma escolha. Eu vou morrer por um bando de gente ingrata. Gente que na última semana estava querendo me coroar rei. Amanhã vai me tacar pedra, vai cuspir na minha cara, vai me torturar. Eu vou morrer por essa gente miserável, incrédula, ruim, raça ruim, lenha para queimar no inferno. Eu tenho que morrer por essa gente. É por isso que eu vou ter que morrer. Uma escolha que Jesus precisava fazer. Não é como eu quero, mas como tu queres. Jesus teve que fazer escolhas. Ele poderia não querer, gente. O sofrimento. Mas ele fez a escolha de querer. Glória a Deus por isso que nós estamos aqui hoje. Porque na sua escolha nós ganhamos acesso à vida eterna com Deus. Então, precisa ser feito escolhas. A vida é feita de escolhas. Agora nós vamos para a parte boa. Benefício de fazer as escolhas certas. Vira para a pessoa que está perto de você aí e pergunta: você quer os benefícios de fazer a escolha certa? Você quer colher os bons frutos? Faça a escolha certa. Faça a escolha acertada. Porque quando você faz a escolha certa, você vai colher os benefícios. Você vai colher o bom fruto. E esse fruto vai permanecer. José fez uma escolha de não se deitar com a patroa. Decorrência disso, passou 12 anos preso, mas o Senhor era com José. O Senhor era com José na hora que ele estava na casa de Potifar. O Senhor foi com José quando ele estava na prisão. Abra aí a sua Bíblia. Gênesis 41, do 39 ao 41. José fez uma escolha lá atrás. Olha o resultado. Depois Faraó disse a José: visto que revelou tudo, visto que Deus, quem revelou? Deus. Tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa. Todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. O cara era preso, estrangeiro na terra do Egito, interpretou o sonho de Faraó. Quando ele chega diante de Faraó, Faraó: vem cá, eu soube que você interpreta sonhos. Ele falou: eu não. Mas o Deus a quem eu sirvo interpreta sonhos. E aí ele faz a leitura do sonho de Faraó, que não é um sonho qualquer. E aí Faraó fala: haveria alguém tão ajuizado e sábio quanto este homem, que tem o poder de entender o que Deus fala, de revelar a vontade de Deus? E aí José, que era um escravo, que foi prisioneiro, agora Faraó fala: somente eu, no meu trono, estarei acima de você. Até Potifar, que era o senhor dele, quando ele foi vendido como escravo no Egito, agora ele mandava em Potifar, gente. Ele estava, como já diz aí na linguagem, por cima da carne seca.
literalmente. Ele era o segundo mais importante no Egito, porque ele fez uma escolha. Não se deitou com a mulher do patrão. A escolha dele é o resultado. O segundo homem mais poderoso do maior império da terra da época. O império que mais se manteve no poder foi o Império Egípcio. Nenhum império na antiguidade, e nem nos tempos modernos, se manteve tanto tempo no poder quanto o Império Egípcio. E José foi o segundo homem mais importante deste império, tudo porque ele teve uma decisão, porque ele tomou uma decisão em não se contaminar com as coisas daquele mundo, com as oportunidades que lhe deram. Vamos ver o caso agora de Daniel. Daniel também decidiu não se contaminar. Daniel, na época dele, ele estava no império mais poderoso da terra, o Império Babilônico. No versículo seguinte, do 1:9, diz assim: e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ele decidiu não se contaminar, e aí o Senhor lhe concedeu graça. Só isso, pastor? Ao chefe dos eunucos? Muito pouco. Vamos mais adiante um pouquinho aí no livro de Daniel, se você está com a Bíblia aberta. Vai no capítulo 6 de Daniel. Versículo 28. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. 2 reis. Mas não é só isso não, gente. Vamos ver o contexto todo? Aqui já está no final da vida de Daniel. Daniel já tinha uns 80 anos aí, mais ou menos. Daniel não era jovem, igual muitos filmes parecem aí, não. Tá? Aí está na época da Cova dos Leões, tem filme que parece ele novo. Ele já tinha 80 anos, mais ou menos aí. 80 e poucos anos. Mas ele fez uma escolha, quando ele ainda era jovem. Mas e não demorou esse tempo todo para ele ser homenageado e honrado, não, gente. Anos depois, no próprio Império da Babilônia, conta comigo, Nabucodonosor, 1. Evil-Merodach, 2. Belsazar, 3. Dario, 4. Ciro, 5. 5 reis se passaram. 70 anos se passaram. E Daniel se manteve no lugar de sucesso. Daniel foi importante no reino de Nabucodonosor, no reino de Evil-Merodach, no reino de Belsazar, no reinado de Dario e no reinado de Ciro. 5 reis passaram e Daniel permaneceu no topo, porque ele fez uma escolha de não se contaminar. Homens subiram ao poder, homens caíram do poder, impérios estavam no alto, como o Império Babilônico, foi dominado pelo império inferior, que era o Império Medo-Persa. Mas Daniel continuou no topo, porque ele fez uma escolha. Então, escolha certo. Escolha não se contaminar com as coisas desse tempo e deste mundo, com os negócios deste mundo. E aí, para nós terminarmos, lembra que eu falei que Jesus fez uma escolha na noite em que morreu, na madrugada em que foi assassinado? Lembra que ele fez uma escolha? Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 11. Escolhas. Olha o resultado da escolha de Jesus. Filipenses, essa vai ser uma das cartas que nós vamos ler lá a partir de janeiro do ano que vem.
Diz assim, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Isso deveria ser natural para ele, já que ele também é Deus. Versículo 7, pelo contrário, ele esvaziou-se assumindo a forma de servo, mesmo sendo Senhor. Tornando-se semelhante a nós, seres humanos, e reconhecido em figura humana. Fraco, frágil, fica doente, tem uma série de fatores, pressão por todos os lados. E humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até onde? Até a morte. E morte de cruz. Pastor, por que ele bota morte e morte de cruz? Morte não é morte? A morte na cruz era uma morte de vergonha. Todo mundo já viu filme sobre a morte de Jesus, não viu? A crucificação de Jesus? Já viu que Jesus está com um pano amarrado? Aqui, servindo de sunga? Aquilo é mentira, gente. Todo mundo era crucificado pelado, porque era exposto à vergonha. Você quer ver matar um judeu de vergonha? É deixar o cara pelado em público. O cara se mata. Até hoje. Porque expõe a vergonha do cara, é pior do que a morte para ele. Então a morte de cruz era uma morte vergonhosa. Era uma morte maldita, porque maldito é aquele que é colocado sobre o madeiro. Então por isso que o apóstolo Paulo fala ali para eles, e foi até a morte. Não é morte qualquer uma não, uma morte de vergonha. Porque ele se submeteu a isso, porque ele se humilhou até lá. Aí, meu querido, vem a parte que nós queremos, porque ele fez uma escolha por mim e por você. Por isso, também, Deus o exaltou sobremaneira, não foi de qualquer jeito. E lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A escolha de Jesus também teve consequências. Qual foi a consequência? Ele foi exaltado, ele foi honrado, ele foi privilegiado. Então, querido, a sua escolha sempre vai ter resultado. Você vai decidir seguir o fluxo deste mundo, e aí está lá na porta larga, vai te conduzir à perdição, vai te conduzir à morte. Escolhe hoje a bênção e a vida, a morte e a maldição. É uma escolha. Ah, pastor, não quero fazer isso agora não. Bom, eu espero que você tenha as outras oportunidades, mas nós vivemos as intempéries da vida. Eu digo sempre isso. Eu espero amanhã estar vivo, mas vai que... Não sei. A gente espera estar vivo, aproveitar, chegar no final do ano. Se alguém for fazer uma ceia maneira, convidar a gente. A gente espera chegar no final do ano, ver o time ser campeão, todas essas coisas. A gente espera um montão de coisas. Arrumar um emprego melhor, uma promoção, terminar um curso, terminar a faculdade, você espera um montão de coisas. Mas a gente vive nesse mundo. Tudo pode acontecer. Então nós precisamos fazer escolhas hoje. Não deixe para amanhã o que se pode fazer agora. Tome uma decisão. E aí, o que você tem escolhido? A quem você tem servido? O que você tem feito da sua vida? Quais são as escolhas que você tem feito? Eu fiz um montão de escolhas erradas na minha vida. Escolhi mal um montão de coisa. Carrego consequências.
Mas a escolha que eu fiz certa foi quando o Senhor me chamou. Eu disse sim. Quando o Senhor me chamou, eu disse, eis-me aqui. Tomei na cabeça, fiz um montão de besteira, mas eu sempre soube que o meu lugar é aos pés do Senhor, que o meu lugar é na presença do Senhor. Me desviei do caminho, mas sempre sabia que o Senhor ia me dar uma oportunidade de voltar, e eu voltei. E quando eu olho para a minha vida, para as escolhas que eu fiz, podia ter feito escolhas melhores, mas o Senhor me trouxe até aqui nesta noite. E aí a pergunta é, qual escolha você tem feito? O que você tem decidido da sua vida? Você que está em casa, o que você tem decidido da sua vida? Que escolha você tem caminhado? Que caminhos você tem trilhado? Que porta você tem entrado? Na porta estreita, que é difícil de entrar, que não dá para carregar muita coisa passando por ela? Ou na porta larga que você pode entrar de qualquer jeito? E aí passa quem quer. Entra quem quer na porta larga, melhor dizendo. Na porta larga entra quem quer. Você entra, as pessoas te empurram, você vai no fluxo. Ou na porta estreita que você tem que porfiar, que você tem que lutar, que você tem que brigar. Que você tem que quebrar com esse mundo, que você tem que sair na mão com esse mundo para poder entrar nela. É uma escolha. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos cantar uma canção que diz, eu confio em ti.